Nesse vídeo aqui eu vou retomar aqueles vídeos que eu fiz a respeito dos elementos da narrativa para falar a respeito de uma pergunta muito interessante que deixaram lá e que eu acho que vale a pena falar sobre ela. Eu já respondi de forma escrita para a pessoa que perguntou, mas eu acho que vale a pena comentar a respeito. Então, é para isso que estamos aqui. No terceiro vídeo, que é o vídeo a respeito de narrador, tem uma pessoa que deixou uma pergunta muito interessante. Ele pergunta se é possível criar um narrador de primeira pessoa que seja confiável. E a ideia é que não é possível você criar um narrador em primeira pessoa que seja confiável, justamente porque o narrador em primeira pessoa, ele tá dando a versão dele dos fatos. Então, querendo ou não, todas as outras pessoas que participaram de um determinado acontecimento estão sendo desconsideradas no momento em que aquele narrador em primeira pessoa está contando a história. Ele pode até ter alguma empatia, ele pode simpatizar com os outros personagens e tentar descrever os sentimentos dos outros personagens, só que ele está fazendo isso a partir da própria visão. Se ele está fazendo isso a partir da própria visão, é parcial, não é confiável, porque ele não tem essa capacidade de mergulhar na mente do outro para dizer o que o outro está dizendo, ou está pensando, ou está sentindo de fato, né? É sempre aquela percepção que ele tem do outro personagem. No caso do narrador em terceira pessoa, a gente considera ele mais confiável, não quer dizer também que seja super confiável, né? A gente nunca considera o narrador como, assim, 100% confiável, né? Mas nas narrações em terceira pessoa, como ele tá a uma certa distância dos fatos e como ele pode se aproximar da mente de vários personagens sem se misturar de fato com um ou outro personagem, como existe essa possibilidade, o narrador em terceira pessoa pode ser mais confiável. Alguns narradores em terceira pessoa, eles vão ter um viés, ou seja, eles vão se aproximar mais do pensamento de um ou de outro personagem, o que vai fazer com que ele não seja tão confiável. Mas o narrador em primeira pessoa é sempre o menos confiável de todos, pelos motivos que eu já falei pra vocês, né? Ele tá falando a versão dele da história. Isso não deve ser considerado por vocês como uma coisa negativa. Isso tem que ser considerado como uma possibilidade da história. Porque, por exemplo, é a partir do fato de o narrador de primeira pessoa ser não confiável que nós temos até hoje a questão se Capitu traiu ou não Bentinho no livro Dom Casmurro. Porque Bentinho quem conta a história, ele vai contar a história a partir da forma como ele percebeu, como ele visualizou as coisas, e a gente não tem um livro escrito por Capitu para ela falar a versão da história dela, um livro escrito por Escobar para ele dizer a versão da história dele. A gente não tem acesso às outras versões da história. A gente fica restrito à versão dele. E por ficarmos restritos à versão dele, acaba que a gente não pode ter certeza, porque ele está dizendo o que parece conveniente para ele ali. Pode ser a verdade, pode não ser a verdade, mas é o conveniente naquele momento para ele. Então, quando você vai escrever em primeira pessoa, você não tem que considerar que a primeira pessoa é ruim por não ser confiável. Você tem que assumir essa não confiabilidade, né, essa característica de não ser confiável como um pressuposto, né, como uma característica que está ali, e de repente usar ela para enriquecer a sua história, que isso é muito possível de se fazer. Então, em vez de colocar isso como negativo, colocar isso como positivo, uma característica positiva do narrador em primeira pessoa, que cria possibilidades para você. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, clicar o sininho para ativar as notificações e conseguir receber a informação quando eu colocar vídeo, etc. Essa coisa toda. E beijinhos, até a próxima!